Mulheres seguem força. Não a força que grita, a força que não pede permissão para existir. Existe algo silencioso nisso, algo que não tenta convencer, não implora atenção, não endurece por medo, não finge indiferença como estratégia. É solidez. E solidez é estranha porque você sente antes de conseguir explicar. É uma presença sem urgência, uma atenção que não depende. É estar ali por inteiro, sem precisar que isso vire promessa, troca ou cobrança. Você percebe nos detalhes, na forma como alguém trabalha sem se dispersar, na maneira como treina, como lê, como cria. O corpo está relaxado, mas firme. A respiração é calma, o foco não oscila. Até quando o celular aparece, é só um olhar rápido, uma decisão simples e a vida continua exatamente de onde estava. Não tem ansiedade escondida ali. Agora compara isso com o oposto. Quando alguém está disponível demais, quando tudo vira sim, quando a agenda se dobra, os planos caem, o humor muda, as palavras são calculadas em tempo real, quando a própria vida começa a girar no ritmo de outra pessoa. Nesse ponto, não existe tensão. O que surge é conforto. E conforto não cria desejo. Conforto é o sofá conhecido, previsível, seguro. É o lugar onde nada acontece. Atração precisa de outra coisa. Precisa daquele leve atrito invisível. Precisa de tensão. É por isso que dá para ser educado e ainda assim ser descartável. Dá para ser gentil e acabar esquecido. Dá para ser atencioso e virar pano de fundo. Dá para fazer tudo o que ensinaram e mesmo assim não ser sentido. Porque a atração não responde à entrega total, nem à disponibilidade restrita, nem à flexibilidade infinita. Ela responde a limites, limites claros, silenciosos e inegociáveis. No fim, ela observa menos o que você diz e muito mais como você vive. Ela sente como você acorda, se com direção ou arrastado, como decide, se com clareza ou hesitação, como ocupa espaço, se com conforto ou pedido de desculpas, como se move pelo mundo, se guiado ou à deriva. Ela percebe como você protege seu tempo, o que você se recusa a aceitar, o que você não sacrifica só para agradar. Tudo isso é sentido antes de ser entendido, muito antes de virar palavra. Um homem que não sabe dizer não, não transmite segurança. O que ele transmite é necessidade. E necessidade é sentida, mesmo quando ninguém fala sobre isso. Mesmo quando você nunca admite. Mesmo quando tenta disfarçar com palavras bem escolhidas e frases confiantes. O corpo acaba dizendo o que a boca tenta esconder. Está nos pequenos desvios, na hesitação antes de falar, no olhar que busca a aprovação depois de uma piada, na postura que muda quando ela entra no ambiente, na voz que acelera quase imperceptivelmente, nas mãos inquietas, no sorriso que dura um segundo além do natural. A própria rotina vira uma confissão silenciosa. Quando a agenda começa a girar ao redor dela, quando sempre existe tempo para atender um pedido, mas nunca sobra tempo para si, quando decisões mudam só para evitar atrito, quando você mede o humor dela antes de dizer o que pensa, algo se desloca por dentro. O seu centro sai do lugar. E isso é sentido. É por isso que quando aparece um homem com direção própria, ele não parece frio. Ele não soa distante. Não parece alguém calculando cada passo. Ele simplesmente parece estável. Alguém que termina o que está fazendo antes de dar atenção. Alguém presente quando está ali, mas sem urgência. Alguém que decide sem se perder em excesso de análise. Estabilidade chama a atenção porque é rara. Num mundo onde quase todo mundo performa confiança enquanto está secretamente à deriva, quem realmente sabe para onde está indo se destaca. Não pela intensidade, pela consistência. Ele não persegue, ele caminha. Ele não implora, ele escolhe. Ele não tenta convencer, ele convida. Não espera a aprovação, não disputa espaço.
Ele oferece presença. E quando a presença é oferecida desse jeito, sem exigência, sem negociação, sem pressão, a diferença é sentida, antes de ser entendida. A pergunta incômoda não é se você é bom para ela. Não é sobre ser gentil, interessante ou bem-sucedido bastante. A pergunta real é outra. Se a sua presença impõe um ritmo próprio, ou se você apenas segue o dela, torcendo para isso bastar. O homem sem ritmo vive em resposta. Ele espera sinais antes de existir. Acorda olhando mensagens não por curiosidade, mas porque precisa medir o clima emocional do dia antes de decidir quem vai ser. As palavras passam por filtros demais. O dedo digita, apaga, reescreve. O humor se ajusta ao ambiente, a opinião se suaviza. A vulnerabilidade aparece e some no mesmo segundo. Tudo vira cálculo. Ele acredita que isso é estratégia, acredita que está fazendo certo, que quanto mais se moldar, mais indispensável se torna. Mas quando não existe centro, toda a estratégia vira apenas uma dança em volta do medo de perder. E isso é sentido. Não porque alguém seja mais esperto, nem porque exista algum teste oculto, é porque a instabilidade não se esconde. Quando a energia muda conforme a resposta dela, quando a confiança oscila com a conversa, quando a firmeza depende de validação externa, não existe atração sendo construída. Existe um pedido silencioso por aprovação, e esse pedido, por mais educado que seja, sempre carrega um cheiro de desespero. O homem com ritmo próprio é diferente. Ele não reage, ele responde. Existe uma pausa entre o estímulo e a ação, um espaço onde ele respira, processa e escolhe. Não vem do medo nem da urgência de controlar o resultado, vem de um lugar mais estável, mais claro. Ele não some por jobinho, não cria escassez artificial, não aplica fórmulas. Ele simplesmente tem onde estar. A distância não é calculada, é natural. Resultado de uma vida que não cabe inteira numa conversa, de interesses que existiam antes dela e que continuam depois, de projetos, estudo, criação, construção, de um território próprio. Isso é percebido, porque a ausência não ensaiada soa diferente. Não parece indiferença, parece profundidade. E território próprio não é egoísmo, é pré-requisito. No fim, ninguém se apaixona por quem precisa ser salvo, mas quase todo mundo se sente atraído por quem já tem uma vida acontecendo. Então, o que acontece quando você percebe que virou sombra? Quando nota que a sua presença passou a funcionar como decoração? Quando admite, sem desvio, que se perdeu tentando não perder alguém? Esse é o momento em que não dá mais para fingir que está tudo bem. Não adianta vestir uma força que você não sente ou sustentar uma confiança que só existe na superfície. O primeiro movimento é reconhecer a fraqueza sem romantizar. Olhar para ela de frente. Sentir o desconforto. Deixar doer. Mas sem morar aí dentro. Existe um ponto em que a dor precisa virar direção. E isso começa de forma simples, quase banal, quando você decide recuperar o que foi abandonado. O próprio tempo. Não por técnica, não por estratégia, não para provocar reação, mas porque você volta a ter onde estar. O corpo entra em movimento, o foco retorna, projetos esquecidos reaparecem, interesses antigos deixam de ser memória e voltam a ser prática. Aos poucos, você se lembra de quem era antes de tudo girar em torno de uma pessoa. No início, é verdade, ainda existe intenção escondida. Uma parte sua faz isso esperando ser notada. Ainda é cálculo, ainda é tentativa. Mas se você continuar de verdade, algo muda. Chega um momento em que você esquece o motivo original, esquece quem estava no centro antes, porque a vida começa a ocupar espaço de novo. Com o tempo, os limites voltam a fazer sentido. Cada vez que você aceita algo que não quer, ensina que pode ser empurrado. Cada vez que cede para evitar conflito, comunica que a sua paz é negociável. Reconstruir não exige agressividade, exige clareza. Frases simples, ditas com o corpo relaxado e a voz firme, sem justificativas longas, sem culpa encenada, sem pedir permissão para ter preferência.
apenas honestidade tranquila. E aqui acontece o ponto onde quase todo mundo escorrega. A mudança começa, mas o olhar ainda busca aprovação. Você vive melhor, mas confere se foi percebido. Observa reações, espera sinais, torce para a falta ser sentida. Quando isso acontece, o centro ainda não voltou, só mudou de lugar. A transformação real começa quando você para de medir o efeito. Quando acorda e o primeiro pensamento não é nela, mas no que você vai construir naquele dia. No treino, no trabalho, no projeto, no livro aberto na mesa. Quando ela passa a ser parte da sua vida, mas não o eixo dela. E então algo curioso acontece. Às vezes, ela reaparece, não por saudade romântica, mas por curiosidade silenciosa. Pela distância que não carrega raiva nem jogo, só direção. Às vezes, ela não volta. E você descobre, quase surpreso, que está bem, porque nunca foi sobre ela, sempre foi sobre você, sobre a fundação que precisava ser refeita. E às vezes alguém novo surge, alguém que nunca te conheceu como sombra, que te encontra já com território próprio, limites claros, vida em movimento. Alguém que não tenta te completar e que não precisa ser completado. Vocês se escolhem, não por carência, não por medo do vazio, mas por compatibilidade, por adição, por escolha consciente. No fim, a força que mulheres seguem não é a que grita. É a que não precisa gritar. Porque sabe quem é. Mesmo quando está sozinha. Especialmente quando está sozinha.